Olá, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema que tem uma grande relevância na vida cristã, que é o pensamento em parar, que é o pensamento em desistir. O tema dessa mensagem é Um Dia Quase Parei. E é algo que acontece com todos os irmãos. E ninguém está livre desse pensamento. Pastores, diáconos, obreiros. Mas, como diz aquele versículo, né? Que fala: para onde nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Mas um dia, em um momento, nós já pensamos em parar. Mesmo porque não somos super-homens, super-mulheres, irmãs, irmãos, pastores, diáconos, obreiros, enfim. Nós somos seres humanos e carecemos da glória e da graça do Senhor. Um dia quase parei, quase desisti, mas a mão do Senhor sempre nos sustenta, sempre me sustentou e sempre vai te sustentar. Como está no livro de Salmos, capítulo 73, versículo 23 a 24. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, guia-me com o teu conselho e depois me receberás na glória. Então o Senhor ele fala para nós que Ele é quem nos guia, é Ele que nos aconselha. Se nós nos voltarmos para Ele, se nós buscarmos o Senhor, Ele é o nosso melhor conselheiro, Ele é o nosso melhor amigo. Se nós nos voltarmos para Ele, Ele vai segurar em nossas mãos, nos levantar e nos fazer manter de pé. Todos os servos de Deus enfrentam momentos em que pensam em parar. O cansaço, as lutas, as decepções, as lágrimas podem nos levar ao limite. Mas há uma verdade que sustenta o cristão. Quando nossas forças acabam, a mão de Deus continua firme sobre nós. Como disse o salmista, ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. Glória a Deus. Aleluia. Então, o cansaço, as lutas, as dificuldades, os problemas que assolam a vida das pessoas, no geral, dá aquele desânimo, a vontade de parar, de desistir. Mas o Senhor, Ele disse que nós não ficaremos prostrados, porque o Senhor nos sustenta com a sua mão. É Ele que nos mantém de pé. Então o segredo é nós nos voltarmos para o Senhor, é nós procurarmos o Senhor. Quando nós procuramos o Senhor, Ele, além de nos levantar, Ele nos sustenta de pé. Então o segredo está no Senhor. Mas a sobrecarga que as circunstâncias ao nosso derredor, na nossa vida, às vezes a pessoa dá vontade de parar.
Mas a Bíblia diz que nós temos que ir até o Senhor e aprender com Ele, porque o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Então o jugo do Senhor é suave e o seu fardo é leve. Por isso nós devemos buscar nele o nosso refúgio, a nossa saída. Talvez você, cada um de nós, a gente diz, eu quero parar. Eu quase parei. Quase desisti. Mas você está aqui. Deus, nesse momento, Ele mostra para você que Ele tem a solução. E Ele se preocupa com você. Porque Deus não desiste de nós. Deus, Ele não desiste de nós. Ele está conosco a todo momento. Ele é onipotente, tem todo o poder. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então, esse Deus grandioso, que manda em tudo, sabe de tudo, está em todos os lugares. Ele está onde o pastor não está. Ele está onde o pai, a mãe não está. Aonde o pai, a mãe não pode ir, melhor dizendo. Aonde o pastor às vezes não está, mas Deus, Ele está. Ele pode estar. A Bíblia diz que nós devemos invocar o Senhor. Perto o Senhor está de todos aqueles que o invocam. Então, quando nós invocamos o Senhor, não importa a situação, Ele vem para perto de nós, para nos levantar, para nos dar força, para nos dar inteligência, para nos dar sabedoria, para sair daquela situação vexatória. Então o Senhor está perto de nós, se nós buscarmos Ele de todo o nosso coração. Houve momentos em que pensei que não conseguiria, mas no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Isso mostra que passamos sim por tribulações, por momentos de angústia, por momentos de desânimo, mas nem por isso devemos desanimar. Devemos continuar. Ainda que venham as tribulações, ainda que venham as angústias, ainda que venham os problemas, as perseguições, momento que nós sentimos desamparados, mas nós devemos continuar e acreditar e invocar o nome do Senhor, porque Ele vai estar perto de nós para nos dar força, para nos dar sabedoria, para nos tirar dessa situação. No livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra da minha justiça. Então ele diz que nós não devemos temer, porque Ele é conosco, Ele é quem nos fortalece, Ele é quem nos ajuda, Ele é quem nos sustenta. Então Ele diz para você, Ele diz para mim, porque nós somos todos iguais, somos carentes e necessitados da presença do Senhor. Ele fala para nós: não temas, porque Ele é conosco. Ele nos sustenta, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda.
com a destra da sua justiça. Glória a Deus. No livro de Salmos 55, 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Então, a nossa angústia, o nosso medo, o nosso desânimo, a vontade de desistir. Você que às vezes olha para a sua família e pensa, não consigo mais. Não tem mais como eu continuar. Eu vou parar. Eu vou desistir desse casamento. Eu vou desistir do meu filho, da minha filha. Não vou mais ajudar. Mas nós temos que lembrar de uma coisa. Que o Senhor nesta vida, o Senhor nos deu encargos com a nossa família, com os nossos filhos. E nós devemos prosseguir. E o segredo para nós conquistarmos a vitória e sair dessa situação é nos voltarmos ao Senhor, invocar o nome dEle, e Ele vem para perto de nós, para nos trazer luz, para nos trazer sabedoria, inteligência, para nós sairmos desses problemas. Aleluia. Até grandes homens de Deus pensaram em desistir. Passaram por isso. Elias, por exemplo, que pediu a morte, né? Mas Deus o fortaleceu. Jó sofreu intensamente, mas permaneceu confiando em Deus. Paulo enfrentou tribulações, mas declarou, lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Então o Senhor, Ele está assistindo, Ele está vendo a sua luta, por maior que ela seja, por mais difícil que seja, o Senhor está vendo a sua luta. Ele está assistindo. E assim como Ele fortaleceu Paulo, Elias, Jó, Ele vai te fortalecer. Se nós invocarmos o Seu nome, se nós nos voltarmos para Ele, Ele é fiel e justo. Ele vem nos fortalecer, nos trazer graça, nos trazer sabedoria, nos trazer entendimento e nos tirar dessa situação. O que nós precisamos é nos voltar para Ele. Glória a Deus. A mão do Senhor nunca me soltou. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Não te deixará, nem te desamparará. Peça para o Senhor e adiante. E Ele é quem vai adiante de ti. Ele não vai te desamparar. Ele vai adiante de você, resolvendo todas as situações, quebrando todas as correntes, fazendo o impossível. Aquilo que é impossível para os homens, para a medicina, para o advogado, para Deus, não é impossível. Porque Ele pode todas as coisas. A mão do Senhor nunca me soltou. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo
tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Às vezes a sua família, as pessoas, desistem de te ajudar. Mas o Senhor fala, não temas. Eu te tomo pela tua mão e te ajudo. Pode a família desistir de te ajudar. Pode os profissionais desistir de te ajudar. Mas o Senhor, Ele diz, eu te ajudo. O Senhor Jesus declara que ninguém pode arrancar suas ovelhas das suas mãos, como está no livro de João, capítulo 10, versículo 28. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei, mesmo quando você não percebia, Deus estava sustentando a sua caminhada. Às vezes a gente não percebe, mas mesmo quando a gente não percebe, o Senhor está sustentando a nossa caminhada. Deus transforma o quase em vitória. Pedro quase afundou, mas Jesus o segurou. O que nós precisamos é agir de forma contrária a Pedro. Pedro quis ir até o Senhor Jesus. E ele disse, então vem, Pedro. Enquanto os olhos de Pedro estavam fixos no Senhor Jesus, ele permanecia andando sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos do Senhor, ele começou a afundar, a submergir. Porque ele começou a olhar para a tempestade, começou a olhar para a força do vento, para o tamanho da tempestade. E assim, às vezes, é a pessoa, somos nós. Quando nós estamos diante da tempestade, do problema, o problema é tão grande e difícil, que às vezes nós queremos deixar de olhar para o Senhor, para olhar para a força do vento, para a tempestade. Então a gente começa a afundar nos problemas. Precisamos deixar de olhar para a tempestade, para a força do vento, para o tamanho que são os problemas, e olhar para o tamanho que é o nosso Deus, o nosso Senhor, que pode todas as coisas. Jesus é quem está nos sustentando, é quem nos mantém de pé. Então, não desanima, não se atemorize, confie no Senhor. E Ele estará conosco, nos trazendo paz, nos trazendo alegria, nos trazendo ânimo, força. Ele diz na sua palavra, levanta, ó tu que dormes, desperta de entre os mortos, e Cristo te resplandecerá, te iluminará, te mostrará nova direção, um novo caminho, uma nova saída. Vamos confiar no Senhor, crer, invocar o nome dEle, que perto Ele está, de todos aqueles que o invocam. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador.